Com uma convidada mais que especial e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele é o nosso querido e ritmado Érico Pérez. Ritmado é a primeira vez. Por conta do contexto. Não, tudo bem, tudo bem. Estamos iniciando um episódio diferente hoje, né, Luciano? Exatamente. Estamos iniciando uma série de episódios que eles estão sendo criados a partir do incentivo da Lei Paulo Gustavo, né? E o nosso projeto, ele consiste em escolher 5 pioneiros da cultura aqui da cidade para poder contar a sua história e deixar um registro virtual, poder deixar no YouTube, né, a sua história, enfim, tudo que foi enfrentado enquanto pioneiro, né? Por isso é um episódio um pouquinho diferente do habitual. E é um episódio extra também, não é o... É um Cuca Extra. É um Cuca Extra, exatamente. E hoje estamos fazendo o primeiro desses, né, Luciano? Isso, é o primeiro episódio viabilizado, então, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, né? E já começamos com uma unanimidade da cultura beltronense e regional. Um dos nomes mais indicados aqui, né? Desde que tem Cuca, né? O Cuca tem pouco mais de um ano. Mas desde o primeiro episódio, quando a gente discutia aí quem seriam os possíveis entrevistados, além de a gente ter lembrado, muitas pessoas nos sugeriram que trouxéssemos essa convidada, né? Exatamente, exatamente. Obrigada. Então, é um episódio um pouquinho diferente. E antes da gente... Não, por favor, apresente a nossa convidada então, né? Tá bem. A gente até já falou, né? Mas a nossa convidada, ela é uma referência da cultura regional, para a cultura regional. Especialmente na área do balé, que é a especialidade dela. Não sei, especialmente na especialidade, ficou ruim, né? Não, mas passa. Não tem problema. Mas enfim, ela é formada em filosofia pela PUC de Curitiba. Desde muito cedo estudou artes, né, no campo do balé, do piano, estudou francês. Foi professora na capital do Paraná e aqui também em Francisco Beltrão, dando aula em escolas públicas e particulares, também na antiga Facibel, hoje UniOeste. Mas desde 1977, ela está aqui desde 1974, mas em 1977 ela fundou a sua própria escola de balé aqui. Já formou milhares de alunas nesse tempo, deixando um legado que se estende, vai muito além da dança, né? Se reflete também na cultura, na postura, no comprometimento das pessoas. Exatamente. Nós estamos falando da esposa do Roberto, da mãe do Roberto Filho, do Alexandre, da avó da Júlia e da Roberta, e do Rodrigo e do Peter. Nossa querida e muito ativa Mirna Pequá. Seja bem-vinda, Mirna. Obrigada pela apresentação. O rapaz, você sai bem aqui, né, Mirna? Vocês são maravilhosos. Obrigado. Mas que legal, Mirna. Que bom te ter aqui. E, Mirna, a gente sempre começa aí com uma pergunta que não é tão fácil, né? Que é um pedido para que você possa se descrever, contar um pouquinho de ti, mas deixando um pouquinho de lado as questões profissionais que virão no decorrer da conversa. Quem é Mirna Pequá? Eu poderia resumir em 3 coisas. Primeiro, eu sou uma pessoa muito perseverante. Não desisto das coisas, não há nada que me impeça. Eu sempre vou às últimas consequências quando eu quero resolver alguma coisa ou chegar a alguma coisa. Então, isso é uma característica minha. Às vezes é meio sofrido, né? Porque... né? O segundo seria ser muito positiva. Eu sempre vejo o lado positivo, acho que as coisas vão dar certo. Né? Tive muitas dificuldades na minha vida, mas todas eu acho que isso ajudou bastante, sabe? Sim. Porque você sabe que vai ter saída, que até em relação às pessoas, né? A gente até brinca às vezes, né? Com as pessoas, mas eu sempre vejo o lado positivo, acho que não... Né? Então esse é o segundo. E o terceiro ponto, que eu me vejo assim, como uma pessoa privilegiada. Privilegiada pela formação que eu tive e por todas as experiências que eu tive, assim, na vida, né? O que aconteceu na minha vida, sabe? A família que eu tive, a família que eu entrei depois, né? A minha família, o meu núcleo familiar, os meus filhos, os meus netos.
Então, me considero, não que eu não tenha problema, porque eu tive milhares de problemas na minha vida, altos e baixos, sim. terríveis, mas assim, me considero uma pessoa privilegiada, desde pequena. Ótimo. Olha, Luciano, vou te dizer que é uma das melhores... É uma das melhores autodescrições que já tivemos. Muito completa. E uma descrição que fica bem visível, né? O otimismo, Sim. que eu acho que se reflete nessa disposição também que a Myrna tem, né? E que é visível no jeito que ela fala, no humor dela, que é um humor muito, muito vivo, muito presente, né? Isso é muito bom de ver isso, né? É uma das melhores descrições, então, até agora. Gostei, Entrou no top 3 aí, eu gostei também. E eu gostaria de dizer, assim, que é um privilégio, né, Myrna, te ter aqui, poder, assim, poder fazer parte disso, né, Myrna? Porque a nossa ideia é a construção de um registro, né? De poder, digamos assim, deixar uma marca, né? Porque a internet, ela é para sempre, né? Ela vai... Nós já vamos ter ido embora e os registros ficarão, os né? Os vídeos estarão lá. Né? Exatamente. Então, eu acho isso muito legal, né, Myrna? Da gente poder estar hoje aqui criando algo que é histórico por toda a sua... histórico por toda a sua história, né? Toda a trajetória. Isso, né? Eu ia mandar no pleonasmo aqui também, mas nessa trajetória, né? Então, que legal. É realmente um privilégio, né? Exatamente. Muito bem. E, de fato, uma referência da cultura, né? Exatamente. Vamos lá para a segunda pergunta, então? Vai lá, Luciano, manda ver. Tem uma história interessante que a Myrna é filha de pais iugoslavos refugiados no Brasil por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Mas a senhora nasceu no Brasil, né? Então são duas culturas que, obviamente, eu não conheço a cultura iugoslava, mas eu imagino que muito diferente. Existem as diferenças, provavelmente. Da nossa, né? Da brasileira. Como é que foi essa sua experiência na infância, né? Como é que foi a sua infância, né? Vivendo essas duas culturas, a dos seus pais e aquela da comunidade ao seu redor? Primeiro de tudo, meus pais saíram da Iugoslávia. Na verdade, eles não vieram por causa da guerra. Eles, na verdade, eles saíram porque na Iugoslávia havia, ao mesmo tempo, uma guerra civil. Tá? Então, infelizmente ou felizmente, sei, tá vendo meu lado positivo. Sim. Eles tiveram que sair porque meu avô, ele era atuante lá, né? E ele teve que sair, porque quem venceu foi o Tito. Tá. E aí ele teve que se refugiar. Sim. Teve que sair Até de muitos lá. anos atrás, que nós fomos à a Eslovênia, que era a terra do meu pai, e o meu tio, que ainda era vivo na ocasião, ele disse: o Miran não precisava ter ido embora, não foi tão ruim aqui, né? Tudo, né, foi... Porque o Tito foi nos governos, né, assim, ditatoriais, né, comunistas, ele foi o mais tranquilo, né? Era mais... Né? Mas, enfim, eles vieram por causa disso, né? Que meu avô que tinha, né, ligado a um grupo que era o grupo contra o Tito, digamos, né? Existia uma questão política e naquela situação teve que... Então não era guerra, claro, era em consequência da guerra que teve toda aquela mudança na Europa, né? Mas te respondendo a pergunta, como é que foi, né? Se criar. Olha, eu na verdade não lembro assim de um conflito. Eu sempre me tive como uma pessoa diferente, assim, diferente das outras pessoas, diferente das minhas amigas, da minha família, diferente das amigas, mas não que tivesse qualquer conflito. Não lembro. Não sei, a minha formação foi uma formação muito aberta, né? Meus pais europeus era outra mentalidade, isso realmente cada vez eu tenho muita convicção, né? Nós fomos criados muito livres, uma cabeça muito aberta, então isso eu estranhava, sabe? De ver certos preconceitos, mesmo Curitiba, mas Curitiba, quando eu morava lá, era bastante provinciana ainda, né? Então, mas fora isso, eu não tive problema confrontando, né? Até porque meu pai se adaptou rápido, meu pai era uma pessoa assim muito
muito aberta também. Minha mãe já era um pouco mais rígida, sabe? Mais fechada. Mas meu pai se entrosava super bem em todos os lugares. Num instantinho eu estava adaptado. Então não tinha E uma questão de língua, Mirna. Qual é a tua língua materna, no fim das contas? Até os 12 anos, vocês não acreditam, até os 12 anos nós falávamos iugoslavo na nossa casa. Até os 12. O servo-croata, né? Que era a língua da Iugoslávia, né? Certo. Hoje é diferente porque tem cada país ali, né? Hoje tem a sua língua, as suas características, parecidas, mas diferentes. E hoje, se você vier conversar comigo em Iugoslávia, eu não sei falar nada, vocês acreditam? Sumiu. É claro, a gente sabe como é que é a língua, está lá na minha cabeça, né? Se eu ficar lá uns 10 dias, um mês, vai voltar tudo, com certeza. Mas se você começar a falar, eu vou te entender, mas não vou conseguir falar absolutamente. Acho que eu vou te entender, não sei. Mas a senhora chegou a ter um sotaque dessa língua? Não. Ou nunca? Ou o português sempre foi muito nítido, muito claro? Não, eu nunca tive. Porque aprendia, né? Sim. Na verdade, como Cresceu toda criança, aprendi falando em casa servo-croata e na escola, nos amigos, nos... Português. A minha mãe nunca... Meu pai também não perdeu. Sabe? Minha mãe e meu pai nunca perderam o sotaque. Minha mãe tinha um sotaque muito carregado. E o meu pai também. Meu pai era político e ele tentou de todas as formas tirar, porque era uma coisa em campanha que falavam contra ele, né? E ele não conseguiu, era bem carregado. A senhora tem alguma informação de por que eles escolheram o Brasil na época, para sair da Iugoslávia e ir para outro país? Deveriam haver muitas possibilidades, mas por que o Brasil? Na verdade, eles não vinham para o Brasil. Eles vieram num navio, que era um navio que foi organizado, não sei como eu chamaria isso, pelo Papa Pio XII, era Pio XII, eu acho. E o navio ia para o Paraguai. Quer dizer, não sei por aonde, mas ele ia para o Paraguai. O destino era Paraguai. O destino era Paraguai. Ou Argentina, porque tem muitos amigos do meu pai que foram para a Argentina. Certo. Sabe? Tem muito lá em Buenos Aires, tem um bairro, sabe, assim como tem em Curitiba, o bairro lá como é que é? De Santa Felicidade, certo, que é só de croata. Olha só. Impressionante. Então, na verdade, eles não vinham para cá. O que aconteceu é que quando o navio chegou aqui, ele estava com algum problema que tinha que resolver, técnico, né? E aí ele fez a parada. É uma coisa que sempre as pessoas acham engraçado, porque quando eles ficaram, os homens ficaram no Mosteiro de São Bento, lá no Rio de Janeiro, e as mulheres ficaram num convento. Inclusive, minha madrinha é uma irmã, nem sei quem é. É uma freira. Sim. Porque quando eu nasci. Daí eu nasci. Como eu nasci, eles gostaram do Brasil e eles pediram para ficar e ficaram. Olha só. Então eu sempre digo, vocês ficaram por causa de mim. Nossa, olha só. Que história, daí né? eu digo assim, eu sou carioca, na verdade, por acaso, né? Na verdade, não. Nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro nesse momento da estadia deles, que estavam lá, os navios estavam em reparo. Sim. E aí, como, não sei, a gente não me lembro desse dado assim, né? Porque meus pais eles não gostavam muito de falar das coisas do passado, né? Deve ter sido bastante traumático para eles, né? Sim. Então a gente sempre diz, nossa, como a gente não sabe nada quase, né? Porque eles realmente não gostavam de falar. E a sua infância foi no Rio, então, Mirna? Não. Daí eu nasci, e eu não sei em que momento, também você vê nem isso, não sei. Em que momento eles foram para o norte do Paraná. Que o norte do Paraná era a época do café, né? Então, aquela exuberância, né, do norte, o início ali. E aí eles se estabeleceram no norte, primeiro em Rolândia, que era aqui numa fazenda. Muitos anos atrás eu li um livro sobre Rolândia e a colonização dos alemães ali, mas bem interessante, que às vezes me deixa umas coisas meio encucadas. Mas isso não tem nada a ver com o nosso assunto. Aí meu irmão nasceu lá, depois
depois depois ele foi para Mandaguari, daí ele, né? Como sempre a pessoa quando tem uma cultura mais desenvolvida, assim, meu pai quando começou a guerra, ele estava cursando a faculdade de Direito, então era uma pessoa na época, né? Certo. O país, né, culturalmente era bem mais atrasado, claro. então a ascensão deles foi muito rápida, né? Certo. Daí ele comprou uma máquina, ele tinha uma máquina de café pequena, depois foram para Nova Esperança, que é pertinho ali de Maringá, hoje uma cidadezinha totalmente parada, uma pena. E aí começou os negócios dele lá, que foi onde ele cresceu, ficou em 5, 6 anos já se recuperou. Mas ele, na verdade, ele começou como capataz nessa fazenda de alemães lá em Rolante. Né? E aí, como lá em Mandaguari, que era onde ele primeiro, dos lugares que ele estava, não tinha, era uma cidade bem pequena, não tinha escola, eu e a minha irmã mais velha, com 6, 7 anos, voltamos para o Rio de Janeiro e aí ficamos 2 anos lá estudando. Fiz o primeiro e o segundo ano no Rio de Janeiro, que era uma época maravilhosa, né? Nossa, o Rio era maravilhoso, não era essa coisa triste. Totalmente diferente do que se transformou, né? E aí depois, meu pai comprou uma casa em Curitiba, fomos para Curitiba, ficávamos a maior parte do tempo com a minha avó materna, que veio junto, o meu avô, que foi a causa, né, de terem saído de lá. E aí passamos, né, meus pais trabalhavam no norte, minha mãe trabalhava com meu pai sempre, e daí morei toda a minha infância e né, minha meninice e a minha adolescência e juventude em Curitiba. Aliás, sempre digo, né, não podia ser mais feliz e mais... Só tenho lembranças maravilhosas. E quais eram as brincadeiras, Mirna? O que tu gostava de fazer quando era criança? O que a menina Mirna brincava? Bem diferente de hoje, né? A gente brincava de pega-pega, tinha ping-pong, né? Tinha mesa de ping-pong, juntava a turma, fazia aquelas filas, cada um jogava um pouquinho. É um terror isso aí para quem gosta. Quando a gente... Tem que sair muito rápido. Isso, jogava em dupla, era uma delícia, né? Por isso que eu digo, é tão diferente quando a gente vê as criançadas paradas, né? É uma tristeza. E isso realmente teve uma mudança muito drástica nesse sentido, né, Mirna? E daí a importância do balé, da dança, né? Porque... É uma opção hoje importantíssima para poder fazer com que essa criançada largue um pouco o celular e faça outras coisas. Com certeza. Eu acho que o balé, não precisa ser só o balé, o jazz, né? Ele, na verdade, ajuda, né? Os pais nesse sentido de ter né? Como ocupar de uma forma saudável, né? Os filhos. Porque realmente essa parte da brincadeira, vamos brincar assim, da brincadeira analógica, né? Essa coisa que não é mais física, né? A brincadeira mais física. Quando a gente ia para o norte, na época de em julho, eram as férias de julho, que a gente tinha 30 dias, né, em julho. Aí meus pais não podiam sair porque era a época de comprar café, né? E então a gente ia para lá. Então lá tinha uma brincadeira que até hoje eu lembro, porque acho que devo ter levado uns bons tombos, né? A gente subia em cima de um tambor, pegava uma descida e ia caminhando em cima do tambor. Olha, isso exigia uma destreza impressionante já. Aí é o balé. Não é para qualquer um. O equilíbrio. Isso já não é para qualquer um. Isso já é quase uma atividade circense. Mas eu devo ter levado uns bons tombos, porque eu lembro muito. Mas era divertido também. Mas os tombos são importantes, né? Os tombos também fazem parte aí, né? Na hora eles não são muito agradáveis. Não são tão agradáveis, mas, né? Depois a gente dá risada deles. Exatamente. Tem história para contar. Bom, é um sobrenome eslavo, né? Como você já falou aí. O meu sobrenome é Pirir, com esse... Tem esse no final. Mas, na verdade, as pessoas, com o tempo, se tirou o H do fim e ficou só Piri. Que não tem nada a ver com o sobrenome, né? Original. Mas imagina, né? Se um nome simples como o meu, que é Érico, as pessoas já se atrapalham, né? Imagina um... Sim. Na verdade, nem Pequá é tão simples, né? Não, também para não escrever, é acho que é um dos sobrenomes que as pessoas mais erravam aqui. Eu aprendi muito rápido por conta do jornal, né? Onde que vai o acento... Você acredita que quando eu comecei a namorar o Roberto, a gente naquela época tinha diário, né? Você queria o diário. Eu escrevia Pequá com Q-U-A.
É que, na verdade, supostamente é um sobrenome francês. Uhum. Há controvérsia, mas a gente lê como se fosse um sobrenome mas francês. ele soa bem francês. Bem né? francês. Né? E tem, no sul da França, tem famílias. Tem pecuá. Tem pecuá. E na Argentina, em Buenos Aires, tem muito pecuá com Z. Que deve ser a mesma origem, essas variações que acontecem. Né? Algumas trocas de letras. O avô do Roberto, inclusive, ele tinha uma prima que morava lá. Então, eu acredito que os pecuá, né, que são do Rio Grande, né? A família pecuá é do Rio Grande. Eles devem ter vindo, né? Da Argentina, provavelmente. E falando no Roberto, Mirna, como vocês se conheceram? Nos conhecemos em Curitiba, quando eu estudava no 2º grau. A irmã dele estudava na mesma escola que eu. Ela estudava no internato. E nem conhecia ela, né? Porque eu estudava no semi-internato, né? Eu fiz o 2º grau. E naquela época era de manhã, a gente almoçava na escola e voltava às 3 da tarde. E aí depois é que eu ia fazer as minhas atividades extras, né, que eu tinha. E tinha também um amigo em comum, sabe? Que hoje é um advogado, que minha família conhecia a família dele e era muito amigo do Roberto, colega de faculdade. Ele estudava nos Maristas, como é o nome daquele colégio tradicional, agora esqueci. E aí a gente acabou se conhecendo, sabe? E até, de certa forma, esse amigo foi quem fez a ele fez a ponte. Intermediou. E Curitiba era muito pequena naquela época, na verdade, né? Se frequentava os mesmos lugares, era o curitibano, era as festas, então a gente estava sempre muito diferente, né, do que são as coisas hoje. Eu sempre digo, eu sempre fui muito festeira. Né? Eu, com 11 anos, já estava em festinhas, a gente pegava os vinil, né? E um levava coca, outro levava o salgadinho e tal. Tudo era motivo para fazer uma festinha. A gente não parava um fim de semana. Quais eram esses vinis aí? Vocês ouviam na época? A senhora consegue lembrar? O que fazia sucesso na época? De músicas? Era a época de Beatles, né? Época de Beatles, né? O próprio Elvis, né? Eu tinha uma amiga que era fanática, colecionava tudo, né? Eu nunca fui muito desses fanatismos assim, sabe? Mas era uma música boa, né? Digamos, né? Porque hoje temos coisas horríveis, né? Eu ia fazer alguma piada nesse sentido, né? Como as coisas decaíram nesse campo. Na parte musical, realmente. As referências que se tinha nessa época para aquilo que se tem hoje, né? Na verdade, eu falei de Beatles, mas o Elvis, sim, a gente ensaiava em casa, né, o rock and roll, sabe? E ele que introduziu essa coisa do rock e associando a dança, enfim, e como para a época foi muito revolucionário. Né? Muito, mudou, né? Muito chamativo, sim. O rock apareceu a partir dali, né? Sim. Foi muito... Mas a senhora estudou artes, né? Esteve envolvida com artes desde muito cedo, né? Questão da dança, da música. Nessa época, passava pela sua cabeça trabalhar, que isso viria a ser a sua profissão? Ou perguntando de outra forma, né? O que a menina Mirna achava que iria ser quando crescesse? Bom, nem pensar, porque na verdade a cultura na minha família era sempre uma coisa muito forte, né? Muito presente. Muito presente. A minha avó era pintora e o lado materno é muito voltado para as artes, tá? Eu tenho tio que era maestro, né? Essa minha avó que era pintora, teve bailarinas também, né? Na geração ali da minha avó, sabe? Então era uma coisa, e a minha casa era uma casa muito, sabe, de arte, assim, sabe? A gente, mesmo Curitiba, que não tinha muita coisa, não vamos achar que Curitiba era um mundo cultural, não era, mas o que tinha a gente ia. E como né? Então quando eu fiz todas essas coisas, era muito em função da minha preparação cultural, dos meus irmãos todos. Né? Eu estudei balé, todas as meninas estudaram balé. Fiz
piano, as minhas irmãs menores não, mas a minha irmã mais velha também fazia. Estudava francês. Tinha um concerto na cidade, a gente ia, né? A minha avó, que era quem ficava mais com a gente ia, né? Coisas pontuais, pequenas, não era uma coisa assim, grandes espetáculos, nada disso, né? Porque né, o centro, na verdade, na época, era Rio-São Paulo, né? Sim. O resto do Brasil, as coisas grandes, culturais, pouco aconteciam, né? E, então, a minha formação não era nem pensar em fazer... Era tão natural? Era tão natural. Você vai... Como você tinha que estudar, né? No colégio, preparar. Aliás, lá em casa, isso era... Sagrado. Você podia fazer... Eu tive muita liberdade na minha formação. Mas a responsabilidade de estudar era uma coisa que não tinha, né? Se você se falhasse nisso, você perdia todas as suas regalias. Se você cumprisse, acho que por isso que essa coisa da responsabilidade é tão forte em mim, sabe? Então... que às vezes eu acho que é até demais. E acabei passando para meus filhos também, sabe? Eu acho assim, que é uma coisa que podia não ser tão forte. Então te respondo isso, sabe? Que era da minha formação, nunca pensando, né? Meu pai, minha mãe sempre falaram, né? Na época, uma coisa nem um pouco comum, ninguém vai casar cedo aqui, depois dos 25 anos. Para a época era uma coisa imagina, casar com 25 anos, era uma solteirona, né? Né? Vão fazer faculdade, vão trabalhar e depois vão pensar em casar. Não que a gente não tivesse namorado, mas mas tinha esse protocolo. Então, na verdade, eu fui criada desse jeito. Você tem que cuidar da tua formação, né? Para depois você pensar em resolver como vai ser, né, a tua vida. Então, jamais pensei. Foi essas coisas. Foi acontecendo. Não foi bem acontecendo. A minha vida foi dando umas viradas, né? Sim, não foi exatamente não foi pensado, né? Não foi decidido. Não foi decidido. Foi decidido, mas não foi uma coisa premeditada, né? Certo. Né? Pensada na época, né? Mais tarde, né? Sim. E Mirna, como foi então a vinda para Francisco Beltrão? Como isso aconteceu? Bom, eu casei, né, com o Roberto lá em Curitiba, tive 2 filhos, e aí o Roberto teve alguns problemas lá, né, e ele recebeu uma oportunidade de vir ou para Cascavel ou para Beltrão, e a família dele morava aqui. Ele trabalhava com essas coisas não me lembro bem, eram essas coisas financeiras, sabe? Apareceu um negócio, ele trabalhava com isso lá, e apareceu para ele vir para cá. Não, ele trabalhou com outras coisas, mas no momento apareceu aquilo. E aí, como a família morava aqui, a gente acabou achando mais conveniente, digamos, né, vir para cá, que teria toda uma estrutura para receber, para a gente já ter, né? E aí acabamos vindo. Na época a senhora já estava formada, né? Quando vieram. Já estava formada, já estava trabalhando, já tinha os filhos. Né? Quando eu vim, o Alexandre estava com 4 anos e o Tinho, a gente chama ele de Tinho. O Tinho tinha 6 anos. E então aí foi uma primeira virada na minha vida, assim, sabe? E a senhora já trabalhava em Curitiba? Já trabalhava. Trabalhava num colégio estadual, ali no Batel, porque meus pais moravam ali no Batel. E eu tinha um colégio eu dava aula à noite numa escola estadual de História. E no Sion, que é uma escola tradicional, particular, eu dava aula de Sociologia. Daí eu estava com as crianças pequenas, né? A gente teve alguns reveses financeiros, aí deu aquela virada na vida da gente. E aí eu comecei, né, a trabalhar com o Alexandre com 6 meses e o outro um bebê, estava com 2 bebês. Mas, como eu também disse para vocês, eu não sou, né, fraca. Virou a página e vamos para frente. Vamos para frente. Mas a senhora é formada em filosofia. Filosofia. Né? Isso foi uma escolha ou seguiu esse processo de ser algo que aconteceu no caminho? Como é que foi isso? Sabe que é uma coisa que eu não sei muito. Eu tive uma boa professora de filosofia no 2º grau.
sabe? Uma professora leiga, uma pessoa moça, né? Porque às vezes a gente, né, pessoas mais velhas, às vezes não tá antenada com o tempo, né? Sim. E aí, acho que isso me influenciou. Uhum. E até porque, na época, né, era a década de 60, né? Uma época de mudança, né? Então, essa mudança envolvia pensamento, tudo, né? Cultura. Então, era uma... Acho que era uma busca de pensar, né? E eu acho que a filosofia, né? O pessoal não valoriza nada, mas a filosofia te dá uma abertura, né? Do pensar, do escolher, do ser, né? Eu acho uma coisa fantástica, né? Quem gosta e quem está ligado sabe disso, né? Não, com certeza, a filosofia tem um poder, assim, de nos levar muito longe, tem uma noção muito mais ampla das coisas. Muito, pena você que tem ela outra acaba visão, né, das pena coisas. que ela acaba não sendo tão valorizada. Né? Até a questão de mercado de trabalho, né? Tanto é que você vê, eu acabei nem lecionando filosofia. Eu tenho um detalhe, você gosta quer que eu conte história, eu vou te contar uma história. Eu adoro história. Quando eu fiz a faculdade, não é como hoje, você dá milhões de aulas e várias, que às vezes eu acho até um pouco exagerado, isso um ponto de vista meu. E a gente dava uma única aula. Aí era lá na Divina Providência, a aula que eu ia dar, e o professor vai lá para te avaliar se dá aquela aula. Aí eu fui dar aquela aula, e ao final da aula o professor tinha que fazer análise e me dar uma nota, né? Daí ele chegou para mim e disse assim: Mir, na tua aula você mostrou muito conhecimento, mas infelizmente você não passou nada para os alunos. Você foi didaticamente péssima. Olha só. Aquilo me traumatizou. Digo, eu não vou fazer nunca, não vou dar aula nunca na minha vida, né? Eu sei que como professora eu fui uma boa professora. Mas aí foi a tal da história, né? Né? Às vezes você tem que tomar aquele caminho e aí você descobre uma coisa. Não é uma aula que te... Pensa uma aula, você nunca deu aula na tua vida, né? Sim. Você se enfrenta... Preparo péssimo, né? Minha professora na faculdade de didática era péssima. Né? Isso eu sei hoje, né? Ela punha um esqueminha na coisa, né? Não era uma orientação que você tinha. Então você não sabia realmente. Sim. E uma aula para ser avaliada é um pouco precipitado, né? É muito pouco, né? Muito pouco. E imagina, simplesmente já decretar, né? Não, você não... Você não serve para isso. Ele não disse, mas ele disse que eu não passei para os alunos. O que eu... Enfim... Mal sabia ele. Mal sabia ele. Que eu ia passar quase 30 anos dentro da sala de aula e gostando ainda por cima. Exatamente. E a senhora veio para Francisco Beltrão em 1974, né? Quando a cidade aqui era muito menor, né? Uma cidade muito diferente do que é hoje, onde a cultura das pessoas era muito diferente. E aí quais foram as suas primeiras atividades aqui? E quais são as suas impressões sobre o município? O que a senhora tem de lembrança de Francisco Beltrão aí desse início da década de 70? Olha, eu vim para Beltrão no dia do meu aniversário, 25 de março. E quando eu cheguei, os meus filhos foram para a escola, que lá em Curitiba um deles frequentou uma época, né, o Anjo da Guarda, o Tinho, né, o meu filho mais velho. E de repente... E lá eu trabalhava e tinha as crianças pequenas, né? Então, né, vocês têm filhos e sabem, né? Não sei se você é casado, tem filhos? Tem filhos. Né? Então, quando as crianças pequenas, a tua vida gira muito em torno daquilo, né? Todos os... Exatamente. Sim. Mais ou menos, né? É um filiocentrismo. Exatamente. E cheguei em Beltrão, os dois foram para a escola e eu não tinha o que fazer. Eu sempre digo, eu tenho um tapete lá que é a minha sanidade mental. Porque meio ano fiquei em casa. E eu sempre fui muito ativa, porque né, até casar eu fazia milhares de coisas, como eu já falei para vocês. Eu tinha aula até 3 horas da tarde, depois tinha um monte de atividades. Aí quando foi na metade do ano, me ofereceram uma aula, eu acho que era até, não me lembro com certeza, mas eu acho que era até de filosofia. Achei que eu nunca tivesse lecionado, mas acho que era de filosofia. Numa escola normal, que eu acho que era das irmãs, não tenho certeza.
normal primeiro grau. Não sei se vocês já ouviram falar Sim, nisso. sim, sim. Uhum. Sabe? Que que às vezes era para moças normalmente, Sim, sim, a grande as maioria. normalistas, né? Eram as normalistas, mas não era o normal segundo grau, sabe? Era até a oitava série. Tá. Sim. Então tinha aquela formação, eu acho que eles davam muito no interior, que daí dava segundo, terceiro ano, né? Todo mundo reunido numa sala. Enfim, era essa. Então, aquele restinho de ano eu dei aula ali. Aí no ano seguinte, as irmãs escolares, né, que são do Glória, elas arrendaram o Glória pro Estado, sob a administração da irmã Bárbara. Não sei se eu estou falando bobagem, mas acho que foi isso. Tá? E aí me convidaram para dar aula. Então ali eu dei várias aulas, OSPB, Moral e Cívica, História. Então aí eu já comecei a ter bastante aulas. Sim. Aí dali nós fomos para a unidade de ensino, porque na verdade eles arrendaram para depois construir o que é hoje o Mário de Andrade, né? Que era a unidade de ensino na época. E ali então eu comecei a dar aula e dava aula no Suplicy, de História também, a área toda que tinha na época, Moral e Cívica e o SPB. Dava no Mário de Andrade, que não era o Mário de Andrade, né? Era a unidade de ensino, e no Suplicy. E dava 40 aulas por semana. Isso foi durante 2 anos, 3 anos. Aí nesse terceiro ano foi quando, então, eu dava 40 aulas por semana, fiquem imaginando. E eu fiquei sem nenhuma aula. Não me deram. Precisava do atestado de DOPS. Pensa. Tá. E aí, quando eu fui pedir o atestado de DOPS, eles não me deram. Eu estava fichada. Acho até graça hoje, quando eu penso. Na época foi um sofrimento, né, gente? Qual será a atividade subversiva que a senhora cometeu nessa época? Você sabe que eu tenho uma ficha comigo? Porque a gente pode ir lá na biblioteca pública e pedir a tua ficha. E tu tem a tua ficha. Mas nem lembro o que está escrito naquelas bobagens lá. Sim. Mas assim, as bobagens eram ligadas... É uma coisa, assim, incrível da gente pensar. Porque... tem assim, não gostavam da minha definição de ditadura, vamos supor, porque a minha área era uma área super social, super política, não tinha. E eu quero dizer para vocês que a gente se cuidava, né? Que também a gente sabia que estava todo mundo de olho em você, né? Estava sendo vigiado. Sim, né? Lembro, na faculdade a gente sabia exatamente quem era a pessoa ali que estava te controlando, né? E aí tinha assim, daí o que aconteceu, teve um ano que recolheram um trabalho, que né, assim, o trabalho era o seguinte: o que o jovem hoje pensa da situação política do país? O major mandou recolher todos os trabalhos, tal, isso estava na minha ficha também. Sabe? Mas essas bobagens, sabe? Sim, né? sim. E aí eu soube por um professor, mais tarde, que eles iam até abrir um processo contra mim. Mas na época eu sofri um acidente de carro. E aí, como eu sofri um acidente de carro, os professores também, sabe, se cotizaram e acabaram não abrindo o processo. Mas eram umas coisas tão ridículas, gente, que a gente pensando... Vocês nem têm ideia do que foi, né, esse período, sabe? Só quem viveu e viveu nesse lado, né, no lado do negro, digamos, né, do país naquela época, que sabe, né, os absurdos, as injustiças, né, as coisas que aconteceram. Porque e aí eu fiquei sem aula. Porque nesse momento tu simplesmente é impossibilitada de executar a tua profissão. Porque como aqui, na época também, né, meu sogro tinha uma posição política e tinha oposição, né, tudo estava mais na mão da oposição, né, a parte da educação. Eu sempre tive dificuldade, sabe? E, além disso, eu tive a dificuldade daquilo que eu te falei antes, que achavam que eu não precisava trabalhar. Não, vamos dar para outra, não me interessa se ela não é credenciada, mas ela precisa. Tá entendendo? Então, eu tinha esse problema, e tinha um problema também na secretaria todos os anos. Mas aí eu ia lá, né, lutava e conseguia. Mas aí eu não tinha argumento. Eu era fichado, o que eu ia fazer? E a gente não tinha acesso a nada. Aí eu lembro, eu estava na praia, lá no Rio Grande, em Tramandaí, faço um telefonema para cá, olha, aconteceu isso.
aquilo caiu, né? Lembro exatamente o momento onde eu estava quando me Quando recebi essa não notícia. teria mais trabalho. Não teria mais trabalho. como 40 aulas professor. por semana. Eu não era concursada. Eu era, chamava-se na época suplementarista, né? Então não era concursada. É quase como se fosse um Não. cargo de confiança hoje. De Não, certa maneira. não, hoje tem isso. Tem o PS. Isso. Tem, eu sei que tem, é o equivalente a que isso. É uma espécie de concurso temporário, né? Que a gente tem hoje. É uma contratação. Uhum. É uma contratação quando não tem um concurso. Porque na época não PSS, tinha concurso, gente. não tinha saído concurso, né? Então a gente, todo ano, no começo do ano, você tinha que ir lá pedir, daí eles faziam aquela seleção de acordo com o teu currículo e enfim. Daí fiquei sem nada. Só para contexto, a dona Mirna falou do sogro dela, né? Que o sogro dela é o Dr. Walter Pequá, um dos pioneiros, um dos primeiros médicos aqui do município, né? Então isso também ajudava essas pessoas a criarem essa imagem de que não precisava trabalhar, porque era nora de uma pessoa que já tinha uma certa estabilidade na cidade, né? Mas, dona Mirna, nesse período aí em que a senhora dava aula, o balé estava presente de alguma maneira na sua vida? Enquanto a senhora era professora? Não, aqui não. Não? Já fazia parte do meu Sim, passado. mas no sentido né? assim, Na verdade, não estava acontecendo, não estava sendo exercido Nos nesse nos primeiros anos em Beltrão, não tinha. Não. Não, estava desligada, né, totalmente 10 anos, né? Eu já estava com 30 anos ali, né? E até os 20, né, tava. Quando eu dava aula lá, quando eu estudava no Sacré-Cœur de Gessi, lá em Curitiba, eu dei umas aulas num período ali para as crianças menores, sabe? Então eu tive essa experiência, a primeira experiência, que talvez tenha sido isso que tenha me trazido a ideia, né, depois de abrir a escola, sabe? E como que vem a ideia, Mirna? Precisava arranjar alguma coisa para trabalhar. Sim. Tinha que trabalhar. Não, como eu te falei, não era meu sogro que nos mantinha, né? Eu e o Roberto tínhamos que garantir o leite das crianças. Sim. Né? Então, comecei a pensar, né? O que eu vou fazer? Não vou ficar chorando, né? Vamos à luta, vamos ver o que dá para fazer. Cidade muito pequena ainda, né? Eu não tinha nenhuma experiência, nada de comércio, nada dessas coisas, de abrir, fazer alguma coisa. Sim. Aí, de repente, me deu uma ideia. Eu disse, putz, quem sabe, né? Vou abrir uma escola. E lá de casa eu fui a única que se formou. Você viu como a vida é... Eu sou privilegiada. A vida me trouxe muita coisa difícil, mas me trouxe muita coisa boa. Eu fui a única. Todas estudaram, né? E eu a única que foi e recebi diploma e tudo. Do balé. Do balé. Eu digo, mas onde é que está o meu diploma, né? Não tinha a mínima ideia. Imagina, você faz mudança. Lá em Curitiba eu fiz mudança 2, 3 vezes. Daí vim para cá, daí a gente se desfaz de um monte de coisa, né? Quando você vem, eu morava num lugar, daí eu fui morar numa casa bem pequena aqui, então, né? Você não tinha ideia. Estava com a minha irmã mais velha, que ela é daquelas que guarda tudo. Tudo assim, está lá pendurado lá na minha parede, no meu escritório. Vou trazer, se alguém quer pôr em dúvida, eu vou dizer, estudei no Balé Thalia, com o professor Morozovich, um dos pioneiros da dança no Brasil. É uma pessoa, realmente, em 1923, ele abriu não sei como é que chamava quando ele abriu, né? Era uma das primeiras mesmo, né? Em 1923. E aí eu sei que daí eu digo, bom, vamos tentar, não custa, não tem o que fazer, né? Tem que... Vamos tentar isso. As irmãs o Glória me ofereceu, estavam começando a 5ª série. Primeira turma de 5ª série, acho que eram 2 turmas de 5ª série. Aí me ofereceram aula, mas eram 4 aulas, né, gente, por semana para quem dava 40, né? E a Facibel abriu também. Foi naquele ano. Aí me convidaram para dar aula de sociologia. Então, você viu como eu sou uma pessoa privilegiada? A gente acha sempre uma saída. E foi difícil, né? Porque o balé, né? As aulas também, claro, eu também ainda estava... já tinha alguma experiência, né? Mas a gente tinha que estudar muito, né? Porque na época tinha muito pouco livro, né? Lá em Curitiba mesmo, hoje quando eu entro numa biblioteca, assim,
Esse dia eu tinha que comprar um livro, livro não, eu queria comprar um livro porque eu queria dar de presente. Mas para uma criança, você vai lá, tem maravilhas, né? E na época, na década de 70 não tinha nada. E ainda tinha o Senão, que era a época da ditadura, a área social toda bloqueada, né? Então, para estudar era difícil. Sim. Até o Bento Munhoz da Rocha, que é o ex-governador do Paraná, a filha dele estudou comigo na faculdade. E ele me emprestou 2 livros em espanhol. Então, lá em Curitiba, eu tinha que estudar em espanhol sociologia, né? Que não tinha nada, praticamente nada. E aquilo me salvou e me deu muita bagagem, porque daí você tem que ir atrás, né? Sim. E aí, quando eu vim aqui, também me facilitou e a gente foi estudando e tal. E então, eu tinha 4 aulas na faculdade e 4 aulas no Glória. E aí, eu resolvi abrir a escola. Né? Porque só aquilo não ia dar para pagar as contas. A primeira escola foi dentro do Glória. Sabe onde é a secretaria, ali embaixo? Aquilo, né, no bloco da frente, né? Ali onde é a secretaria, aquela parte toda da secretaria era a minha sala de aula. Aí ali tem um corredor, que vocês, não sei se vocês alguma vez entraram lá, e tinha um vestiário. Era tudo que eu precisava. Né? Elas me alugaram, coisa baratinha ali, me pagavam, eu não sei nem o que eu pagava, né? nem recibo a gente assinava. Era tudo na confiança. E aí foi. Às vezes as pessoas pensam assim, como é que foi? Difícil, né? Assim, mas olha, na primeira turma, eu tinha uma turma de pequenininhas, de 6 anos, que era a idade que eu achava que devia dar aula, né? Não é como hoje, que a gente tem todo um preparo para dar aula de crianças de 3 anos. É de 5 anos, de 5 pessoas, 5 crianças de 6 anos. E tinha uma outra turminha, mais mocinhas, digamos, 14, 15 anos, não sei. 5, 6 também, e aí a outra mais velha, meninas de 15, 16 anos. Também, tudo pouquinho assim, e aí a gente... A senhora lembra quem seriam? Lembro dessas aí? Bem. Quem seriam essas primeiras alunas, algumas delas? Daquela turminha das bem pequenininhas, você não vai acreditar. 2 delas dançam comigo ainda. Olha só. A Mônica Panza. Sim. E a Lara, que hoje é Presoto, que era Carneiro na época. A Panza Oliveira, que é filha do Dr. Roberto. Né? Essas, dançam até hoje. Dançaram no espetáculo, né, este ano. Fazem parte da minha turma adulta, né? São mais minhas amigas do que minhas alunas, na verdade. Sim. Né? Pessoas maravilhosas. Né? Tinha uma outra menina dessas pequenas, que era a Luciana, que era filha de um médico, que hoje está na Austrália, essa menina. Tinha uma filha de um juiz também, que estava aqui. Tinha muitos eram de famílias de fora, né? Que daí já tinham outros valores e tudo mais. Mas tinham famílias também daqui, né? Por exemplo, assim... da família Zanquete tinha bastante alunas. A Marisa Zanquete, que hoje é... então, na verdade, assim, muitas pessoas, e são sempre pessoas que lembram com muito carinho. Que legal. Sim. Isso, sabe, para mim é muito gratificante, né? Que a gente vê que criou essa marca, sabe, nas pessoas. Não foi assim uma coisa... Porque as pessoas só pensam nos benefícios da dança, né? Mas a dança é muito mais. Né, o que ela leva para a vida das pessoas é uma coisa maravilhosa. Eu já estou na 3ª geração, assim, de alunos, né? A avó estudou, veio a filha e vem... E agora a neta da primeira aluna. Que satisfação, né, Miriam? Isso é muito bom, muito bom. Mas eu falo muito balé, as pessoas me identificam muito balé, mas eu acho que muito importante foi meu trabalho também como professora de história, sabe? Porque eu sempre gostei muito de abrir a cabeça das pessoas, sabe? Fazer pensar a história, não dar história, né?
E eu sei que isso também teve bastante Sim. influência, e isso para mim foi muito importante, porque o balé ajuda a pessoa, pessoalmente, a pessoa, na sua formação, no que ela vai ser. E eu acho que você formar uma pessoa intelectualmente, assim, com uma visão, né, do que tem que ser, eu acho que isso gera influência, né, na sociedade. Sim. E isso eu acho muito bom. E eu acho muito importante. Mas não adianta, as pessoas me veem muito mais como professora de balé. É a sua principal marca. Eu acho que na talvez memória das pessoas, né? eu acho o que é porque seu a nome, né? e é porque acho que também porque foi a pioneira, né? Que depois acho que é por isso. A gente falava antes, né, que provavelmente a sua escola foi a primeira do sudoeste do Paraná, né? Sim. A escola de balé. Eu acho que foi a primeira, não tenho conhecimento. Também não tenho registro de outra nesse período. E aí, voltando então à trajetória da sua escola, que começa dentro do Glória. Quanto tempo funciona lá e para onde vai depois? 10 anos, exatamente 10 anos nós ficamos lá. Formei a primeira aluna, a Mônica Santos, foi a primeira aluna que foi formada pela minha escola. E foi a única, né? Para vocês verem como é um caminho difícil, claro, né? Claro. Não é, você até no começo, quando você fez uma referência, você disse uma coisa que não é correta. Não, eu formei centenas de alunos, eu não formei, passaram pela escola milhares de alunos, né? Mas formei centenas, sim, né? E a Mônica foi a primeira, então, que conseguiu atravessar aqueles 9 anos de um trabalho difícil, não? Sim, né? precisa de Enfim, muita dedicação, muita disciplina, o acreditar, o gostar, né? Sim. E dali do Glória nós fomos para onde estou hoje. Reformei a casa, assim, casa de madeira é uma beleza, né? Você tira tem sempre o que reformar. Você tira as paredes e vai deixando como você quer. Eu não sabia disso. Porque eu sempre morei em casa de material, então eu não tinha ideia. Porque mesmo no norte do Paraná, a gente não tinha casa de madeira. Aqui tinha muita casa de madeira por causa da madeira, né? Sim, é uma característica da nossa região. E no norte não era tanto assim. Aquele endereço era a casa antes do meu sogro, do Dr. Walter. E embaixo, o pessoal acha que ali era o hospital. Não, o hospital descia uma escada, era um buracão lá. E eu vou dizer para vocês por quê. E a casa da minha... Ali onde é o balé, vocês sabem, ela é para baixo, né? Aquela rua era para ser... Lembra que a avenida... Lembra? Não, vocês são jovens. Mais ou menos. Obrigado. Aquela avenida foi cortada, né? Era um morro. Daí eles cortaram e nivelaram ela um pouco, né? E eles iam fazer a mesma coisa com a Rua Palmas, né? Ela fica na esquina da Palmas com a São Paulo. Com a São Paulo eles iam. Então, o que aconteceu? Minha sogra tirou caminhões e caminhões de terra para construir a casa no nível que ia ser. Então, a casa hoje é para baixo, quando, na verdade, ela seria para cima. E o hospital... ele já foi construído para baixo também. O hospital, eu não sei a história, né? Talvez tenha alguma coisa, porque ela tinha aquele declive, né? Tem até hoje, né? A Rua Palmas é um horror, né? Ali era o hospital, era um hospital de madeira, isso que eu queria. Você quer história? Eu vou te contar. Eu quero história. Quanto mais história, melhor. Quando eu vim para Beltrão, quando ainda era noiva, nem pensando que vinha para morar em Beltrão, né? Vinha para visitar na Páscoa e tal. Páscoa, né? Feriado de 7 de setembro. Eu lembro que a gente em Curitiba, 7 de setembro, uma semana de férias. Era uma maravilha. Aí a gente vinha. E aí eu sei que eu tenho até hoje o cheiro do hospital. Era um hospital de madeira, acho que eles usavam muito desse detergente, desinfetante. Que coisa interessante. Acho que eu nunca falei isso nem para o meu marido. Sabe? Bem interessante, sabe? Né? E sem falar um hospital de madeira, nunca tinha visto um hospital de madeira. Sim. Né? Então, e depois foi desmanchado ali e foi construída a policlínica, né? Então, que daí, então, eles... Persistiram os hospitais de madeira ainda por muitos anos, né? Porque a policlínica acho que é o primeiro de alvenaria. Eu lembro que o Hospital São Francisco, que na época ele tinha uma parte em madeira. Uma parte de madeira, E o do Arizone também. É também verdade. tinha madeira. Também era madeira. E antes tinha, não sei se o Arizone comprou aquele, que era do Rubens,
Dr. Rubens. Isso eu não sei exatamente. Veio antes do Dr. Walter. Que esses dias eu li uma notinha em algum jornal que eu soube que ele foi embora porque a mulher dele faleceu. Daí ele foi, não sabia por que ele tinha ido embora. Mas aqui tudo era madeira, né? Todas as construções. Com razão, né? Era sim, o que tinha. Sim. Né? Era o que tinha. Exatamente. Mudou muito, Mirna, quando o sair ali do Glória e ter este espaço aqui dentro, então era de fato o teu espaço. O que tu sentiu que mudou a partir da mudança de local, Mirna? Eu acho que a gente sente que as coisas estão se firmando, né? Tá. Porque, nem te respondi lá atrás, né? Os primeiros anos foram muito difíceis, né? Estava lá praticamente brincando, né? Porque, na verdade, eu gosto do que eu faço, mas é a minha profissão, é o meu ganho também, né? Claro. Então, 2, 3 anos, ou tinha que pôr dinheiro, ou tinha que... Vamos dizer que empatava. Empatava, né? Mas ali eu acho que foi isso, né? Não. Acho que agora isso aqui está estabilizado, né? Já tinha muito... Gente, hoje, por exemplo, as pessoas acham que a escola é grande. Eu já tive 250 alunos, vocês acreditam? Nossa. É muito aluno, quando eu penso. Hoje é muito aluno. Para a década de 80, 90, era muito aluno. É claro, eu era sozinha. E aí, claro, o pessoal vai acreditando, vai vendo que o trabalho está mostrando alguma coisa, né? Sim. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou fazendo umas limpas lá na escola. Daí eu olhei e digo, 258 alunos. Gente, é muita coisa. Né? É claro, a gente sabe, hoje tem 3 escolas, mas a cidade tem quase 4 vezes o tamanho, né? Exatamente. Sim. Hoje aqui na cidade são 3 escolas, Mirna. 13. Não, tem muito mais. Tá. Tem muito mais. Mas 3 escolas maiores, né? Certo. Todas bem estabelecidas. E é o que eu sempre digo. Nós nos damos muito bem. Todo mundo, quando a gente vai em algum lugar ou que se faz algum festival, né? O pessoal se admira que a gente se dá bem. Né? Que não a gente compete, claro. Né? Cada um tem seu negócio. Mas a gente não tem rivalidade. Né? A gente até às vezes se ajuda. Que bom, que bom. E então essas 3 escolas são as 3 escolas que são as escolas bem estabelecidas, bem estruturadas. Né? Tem escolas menores nos bairros, nas escolas. Tá? E uma das coisas que assim também eu gosto muito de colocar é o fato de existir em Francisco Beltrão uma cultura da dança. E eu sei que isso eu fiz. E talvez esse seja o meu legado. Sabe? Sim. Né? Tem aquele legado individual, mas o legado para a cidade é ter criado uma cultura, né? Da dança. Sim, tá? Exatamente. E nesse ponto eu acho que também tem uma coisa que contribuiu, porque faz mais de 20 anos que eu faço com a prefeitura uma parceria e a gente apresenta para as escolas municipais, sabe? E como eu sempre digo para as minhas alunas, quando a gente vai fazer a apresentação, tem que apresentar como se fosse apresentar para o presidente da República. Não aceito que seja sem seriedade, sabe? Então a gente sempre fez isso. A iluminação, como vai ser para o espetáculo, porque sempre eu faço coincidir com a época que eu faço uma reapresentação com formatura, às vezes assim, na metade no primeiro semestre. Então, quando é daí, então, nessa ocasião, já aproveito. Já está tudo lá estruturado. Tá tudo organizado. Né? A gente não cobra nada, é uma coisa, né? E aí, então, a gente faz assim, tudo exatamente como a gente vai fazer no final da semana para o público, para as famílias e tudo mais. A mesma iluminação, o figurino tem que estar impecável, a coreografia tem que se concentrar, porque tem que ficar o melhor possível, melhor ainda. E é o que eu digo, talvez seja a única oportunidade que aquela criança ou aquele jovem tem de ter contato com a arte. Se você apresentar uma coisa de má qualidade, ele não vai ser tocado. Agora, se você apresentar uma coisa bonita que a toque, aquilo ela vai marcar a vida dela. Ela vai ter uma então é isso que eu acho. E eu acho que isso ajudou muito. Porque a gente faz 20, acho que vai
Desde a época da Lucimar na cultura, nem sei quando é que foi. Foi onde a gente começou. Lá na fim da década de 80. Então faz muito tempo. Que legal, isso democratiza a cultura. Com e a certeza. arte, né? Mas por falar em apresentações, isso sempre foi uma tradição da sua escola, ter essa apresentação maior, assim, que a gente sabe que toda escola faz, né? Mas para a dança, eu tenho a sensação que precisa de espaços mais específicos. E no começo eu não sei quais eram. Eu acho que hoje a gente está muito bem servido de bons espaços, né? Tem muita opção hoje para espetáculos aqui na cidade. Mas no começo, lá no início da escola, quais eram as opções? Onde é que se apresentava? E fora era da escola? Fazer, era né? possível? Tudo que é lugar. É bem interessante. Deixa eu ver onde é que eu fiz a primeira apresentação. Vocês também não lembram porque não existe mais. Tinha um teatrinho chamado Teatro Real. Isso eu nunca ouvi falar. Não, é onde é o prédio aquele ali, na esquina. O Real. O Real Center. Real Center. Ali tinha um teatrinho. Até que era bonitinho, cadeirinhas, um palquinho desse tamanho e tal. Olha só. Que é na rua Antônio de Paiva Cantel? Isso, ali pertinho da praça. Tinha um teatro de madeira ali, né? Isso, era ali. Aquele foi o primeiro teatrinho aqui de Beltrão. Então, ali a gente apresentou. Eu acho que o primeiro não apresentamos em lugar nenhum, porque acho que nem tinha. Não tinha onde. Né? Então, a gente, na verdade, eu nem lembro se a gente fez uma apresentação da escola, mas eu, desde o começo do ano, acho que porque eu tinha essa tradição da minha escola lá em Curitiba, então eu achava que no final do ano tinha que ter alguma coisa. Né? E aí, então daí eu tenho a impressão que o primeiro foi feito assim. Tinha alguma coisa, e aí a gente fez aquela apresentação. Daí a gente apresentou ali, a gente apresentou na... Lembra que tinha um negócio da Rádio Educadora lá na Alvorada? Sim, chamava de Auditório da Rádio Educadora. Isso. Ali eu apresentei também piso de... Nem disso aí, era piso de porcelanato, que nem era porcelanato que chamava aquela época. Sim. Que tem um episódio engraçado lá também. Quer que eu te conte? Quero. Com certeza. Naquela época eu fiz um trabalho que eram os ciclos da vida. Tá? Então era o nascimento, a juventude, né? O crescimento, né? A velhice e a morte. Então tinha toda aquela coisa. Lá na morte eu queria que tivesse um gelo seco. Daí imagina difícil naquela época, né? Daí eu digo, ai meu Deus, gelo seco aqui eu não vou conseguir. Como é que eu vou trazer de Curitiba? E o gelo seco não é essas bombas que eles fazem. A gente punha o gelo e tinha que bombar. Aí eu digo, mexi. Não sei se vocês conhecem o Klaus, que hoje mora fora daqui. O Klaus, como é o nome primeiro dele? É parente. São vários irmãos, né? São vários irmãos. Irmão do Neldo. Um dos irmãos irmão do Neldo. Isso, Neldo. Mas ele mora fora há muito tempo. E ele era amigo da gente, do meu marido, principalmente do meu cunhado. E aí ele vinha para cá. Aí eu digo, Roberto, eu podia pedir para ele, né? Trazer a bomba para mim, né? Que eu vou fazer. E todo mundo era muito legal, porque todo mundo ajudava. Aí eu falei, não, menina, claro que eu te trago. Daí trouxe. Aí instalamos lá e faz toda a apresentação, dá tudo certo e tal. Quando chega na hora da morte, que eu queria aquela bruma. Isso, né? As bailarinas no meio daquela... Eu era meio louca para fazer as coisas, sabe? Mas eu era jovem, né? Isso que é uma maravilha. Ser jovem, a gente não pensa em nada. Não mede, gente acha que tudo vai conseguir. Tudo é possível. E eu sei que daí eu pedi para o sobrinho do Lúcio, até que os meninos me ajudavam muito, sabe? A gente pedia para os meninos, amigos dos meus filhos, todo mundo ajudava. Todo mundo se ajudava. Aí, daí eu lembro dele, lembro do meu filho, na cabine, então tinha a cabinezinha aqui e o palco ali. Então a máquina estava aqui. E os meninos, vocês têm que, começou, né? Tem que deixar esquentar a máquina e daí tem que bombar. E os meninos bombavam, a fumaça saía toda aqui na cabine. Lá no palco, uma névoazinha no chão. Assim. Mas aquilo me frustrou tanto que me marcou. Mas daí o que aconteceu? Eu já estava braba, porque eu era exigente, queria tudo o melhor possível. E aí
no final virou uma gargalhada, né? Porque não tinha o que fazer e era o ridículo daquela névoazinha lá dentro e até assim, as pessoas viam o que estava acontecendo na cabine, porque aquilo ali era aberto. Então, casos, né, da escola. Não, e deve, ao longo dos anos, deve ter muito disso, né, Mirna? De tu pensar, deixar tudo organizadinho, um planejamento e chega na hora... Esse ano que a gente montou o Bolero de Ravel, mas eu queria morrer. Porque eu e o Daniel fizemos toda uma concepção da dança baseada no Béjart, né? Que é em quem a gente se inspirou para fazer o balé. E o cenário dele é um tablado redondo. Mando fazer o tablado redondo, pinto de vermelho, tudo igualzinho, põe as cadeiras, estava tudo perfeito, na minha cabeça tudo perfeito e tal. Chega no dia, não testei. Uma coisa que a gente sabe que tem que fazer. Não testei. Vou testar no ensaio geral, que era no sábado à tarde. Quando eu vou pôr... E ele seria colocado em cima de um tablado quadrado. E eu mandei fazer a medida de 1,50. O tablado era 1,50. Mas daí o que acontecia é que o tablado ficava assim. Tocava toda essa parte. Então, não sabe? Então, todo ano tem coisas que frustram, né? Sim. Mas hoje já, graças a Deus, né? Já tira mais de letra, né? Mas também não gosto, se lida né? melhor. Não, mas imagina, se tem todo um planejamento, chega na hora e não sai exatamente. Não, gasto, né? Claro, tudo exatamente. É muito gasto. Hoje em dia, então, é uma coisa muito impressionante. caro, né? Muito caro, porque tudo extrapolou os preços. Você falou do teatro. Sim, é um absurdo o que a gente é. paga do teatro. Um absurdo. Sim. E aí eu tenho a minha filosofia, né? E eu acho que não se pode cobrar muito, porque eu acho que tem que dar acesso a todo mundo à cultura, né? Sim. Então eu cobro pouco. E aí como é que você vai de 30 em 30 reais pagar 10 mil reais num teatro? Só o teatro. Sim. Tudo que envolve. A iluminação a mais que você precisa, é o técnico, não é fácil. Não, imagina, cada apresentação dessas aí é um investimento muito grande, né? Muito. E por falar nisso, né, uma apresentação dessas, ela envolve muitos outros profissionais, né? A princípio a gente pensa num espetáculo de balé como a dança só, mas existem muitas outras estruturas que precisam ser providenciadas, né? Cenário. Meu Deus. Então, deixa eu só complementar uma coisa que você me perguntou, que eu acho que é bem importante. Ali onde é o Bob's hoje, né? Ali era o cinema. Sim. Né? Sim. Mas Cine não é este cinema, é o Cine Cacique, né? E o Cine Cacique tinha lugar incrível, né? Uma cidade de 30 mil habitantes para 2 mil lugares. Era gigante. Era uma coisa inacreditável. Eu, quando vi esse dado, eu me impressionei um tempo atrás, porque ele era gigantesco. Gigantesco. Né? E você acredita que a gente, meu marido ajudava a minha sogra, né? As pessoas se ajudavam muito mais, né? Sim, hoje é tudo muito mais... Todo mundo se conhecia se também. Conhecia, sim. A gente montava uma estrutura de palco. Acredita? Montava a estrutura, punha tapetes, né? Que tem um tapete especial, punha até iluminação, claro, tudo básico, né? E aí, acho que uns 2, 3 anos, eu fiz ali no teatro antigo. E depois ele teve aquele problema que ele... Teve um desabamento. Que desabamento, né? Mas é realmente impressionante. É uma história muito curiosa do cinema de Beltrão. Né? É outra coisa que tem uma história, né? Também. Nossa, até da Revolução de 57. Exatamente. Mas era uma estrutura impressionante para a época, para o tamanho que era a cidade, né? É que o cinema era uma atividade... Não era só em Beltrão, era em todas as cidades pequenas. Era o point, né? Sim. Sempre foi algo muito forte. Eu acho que muito forte. Muito novidade também, né? Ele era assim, era aquilo que as pessoas podiam ter talvez de mais incrível, de mais diferente, de ter acesso ao mundo ali. Mais mágico, né? Exatamente.
De fato, de fato. E tem uma curiosidade aí, né, Mirna, que eu acho que é legal da gente conversar também, é que os meus sogros, né, a Marilei e o Vitalino trabalham contigo há muito tempo no cenário, né, a Marilei e o professor Pardal, né? É o meu professor Pardal, resolve todos os meus problemas de cenário. Ele também de MacGyver. Ele resolve tudo, né? É que o professor Pardal é mais da minha época. Mas o professor... É que tá, né, o professor Pardal, ele foi se perdendo, né? As pessoas não falam muito hoje do professor Pardal, né? É verdade. Tem um personagem época que ficou muito nas histórias em quadrinhos. Ele não saiu da história em quadrinho, né? Para desenho animado, exatamente. Mas enfim, eles trabalham contigo há muito tempo, né, Mirna? São os responsáveis aí pelo eu acho que há mais de 20 anos, né? Eu acho. É bastante Olha, tempo. na verdade, pessoas maravilhosas, né? Tanto a Marília, uma artista fantástica, fantástica. Eu sou da área, né? Minha avó era artista, era pintora, né? Sim. Então, eu, na verdade, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que sei avaliar, né? Sim. Não é só avaliar porque fez o cenário, resolveu aquele meu problema, né? Mas ela fez cenários fantásticos. Incríveis, fantástico. Né? Agora eu não peço mais para ela fazer. Agora eu pego os cenários que eu tenho muitos cenários que ela fez. Não só ela, eu tenho cenários mais antigos também maravilhosos, feitos pela Carla Santos, que também foi uma artista lá mais no começo, que também trabalhou com a gente. Sim. Então eu tenho da Marília, nossa, então a gente faz o quê? A gente revitaliza os cenários, melhora o que a gente acha que não ficou tão bom como podia ter ficado, mas assim, artisticamente são impecáveis. Eu fico muito impressionado, é aquilo, né? São uns painéis gigantescos, assim, de uma precisão. Não, é uma coisa incrível. Eu não sei nem desenhar nada, então para mim é uma coisa do outro mundo. Assim, né? Como é que uma pessoa de uma folha, assim, né, de um desenho, que às vezes é ela que faz aquele desenho, ou tira, ou a gente troca ideia, né, de como é que vai fazer, o que eu quero. Sim. Né? Consegue passar para um painel de 8 por 5, 10 por 5, 12 por 5, gente, é uma coisa fantástica. Sim. Não, eu digo que eu sou louca, mas ela também, a Marília também é louca, a Vitalina é louca, todo mundo que trabalhou comigo é louco. Porque não se encontraram por acaso. Por afinidade. Fazer as coisas que a gente já fez, e lá nos idos também, né, sabe? E a gente fez, aconteceu. E às vezes eu fico pensando, e quero dizer para vocês que as pessoas que mais valorizam a gente são as pessoas que vêm de fora, às vezes, e vêm. Porque agora as pessoas acabaram se acostumando que tem que ser bonito, que tem que ser perfeito, o mais perfeito, perfeito nunca é. Né? Tem que ser o mais perfeito possível, né? Tem que ser, né? Tem que ser e não valoriza. Quando vem uma pessoa de fora, sempre recebam elogios maravilhosos. Nossa, como aqui numa cidade tão pequena se faz, sabe? Mas assim, não digo que banalizou, eu sei que as pessoas me valorizam, eu sei que me valorizam, me respeitam, eu sinto isso, né? Eu sinto isso, né? Mas é como você falava antes, é um conjunto de pessoas, né? Eu sozinha não ia fazer nada. Não adiantava eu fazer transportar simplesmente o que eu fiz lá na sala, não ter bons professores também, né? Não ter uma boa secretária, que eu tenho hoje uma equipe maravilhosa, não ter uma Marília, um Vitalino para me ajudar, não ter uma Graça que faz adereços maravilhosos, né? Sabe? Então, é esse conjunto realmente, ter bons bailarinos desde todo o tempo, muitos anos. Eu tive pessoas que vieram dançar aqui também, que foram sempre contribuíram. Foram sempre pessoas maravilhosas. O Tadeu Ribeiro, ele vinha de União da Vitória, ou qual é o nome da outra cidade? Porto União? Porto União, não sei qual das duas, né? Ele até hoje está lá e está muito bem, né? Vinha dançar, sabe? Sempre contribuía. O Sérgio, né, que também tem uma pessoa de formação de dança maravilhosa, dançou anos com a gente, pessoa maravilhosa, bailarino maravilhoso, né? E agora mais recente também, outros bailarinos que agora, graças a Deus, nós temos na nossa cidade, né? O que facilita o nosso trabalho. Bailarinos, coreógrafos, né? Então hoje, né, temos aqui o Michel, tem o Daniel, tem o Alex, tem, né, meninos que
que estão querendo se dedicar e viver da dança, né? Porque, infelizmente, as pessoas às vezes não conseguem viver da arte. A arte é difícil. A né? arte como um todo é muito complexa nesse sentido, né? Mas o teu sogro são pessoas maravilhosas. São, né? Não, né? não, isso com certeza. Sabe outra coisa que eu sempre gosto de dizer? Não é só, né? Digo assim, é afinar com a gente. Né? Saber, por exemplo, se eu disse, ai, Érico, essa letra está muito pequena. Eu acho que vai, eu tô, né, quero... E não se ofender, porque eu achei que não é aquilo. Não é que o trabalho ficou ruim. Sim, sim. Naquilo que eu estou precisando, né? Porque a gente, como... Né, que está montando todo, você tem uma noção do conjunto, né? Sim. É a dança, com a música, com o figurino, com a teatro, né? Que às vezes precisa ter um teatro, né? Com o cenário, com os adereços, é todo um conjunto de coisas, Claro. né? E aí o importante é quando você tem essa facilidade de troca, né? A Graça mesmo disse. Ela sempre diz, às vezes, ela fica até com vergonha. Né? Digo, ai, Graça, não é assim, eu acho que não é gostei. Às vezes, assim, uma semana antes, ai, ela terminou aquilo ali. Graça, não era isso. Você, né? Lembra, eu te mandei, olha, era assim e tal. E aí a Graça, não, Mirna, você é que manda, você é que sabe, e vai, e desmancha, e faz e repete de novo, sabe? Então... Não tem preço, gente, sabe? Eu, às vezes, pago os profissionais, eu digo, meu Deus do céu, né? São pessoas que não têm valor, sabe? E são incríveis, são mesmo, artistas fora de série e eu até exploro eles, quero dizer. Eu vou admitir que, às vezes... É que a gente tem... Uma passadinha do ponto. A gente tem orçamento, né? Então tem que trabalhar dentro daquilo. Sim. Mas esse ponto que tu toca é muito importante, né, Mira? Da necessidade de você ter profissionais que fechem contigo e compreendam o que está acontecendo, porque assim, o espetáculo ele é de fato muito complexo, né? A minha cunhada tem uma escola de balé em Ampere, a Bruna, e essa foi a primeira vez que eu acompanhei o espetáculo dela no bastidor. Eu nunca tinha ficado lá atrás. Fiquei, cara, que é isso? Só ali, sabe? Né? Você só acompanhou no dia. Só o dia. Não, e a necessidade de tu ter tudo isso, né? Vários personagens funcionando ao mesmo tempo, assim, organizando, bons professores, assim. Não, é algo muito complexo, né, Mirna? Realmente tu tem que ter gente boa ao teu redor, senão não sai, né? Eu tenho uma irmã que eu nunca vou esquecer. Uma vez ela veio assistir uma apresentação e normalmente ela ficava na plateia. E aquele dia, não sei por que ela foi lá para trás, numa troca de cenário. Daí depois ela me disse, Mirna, eu não imaginei que fosse tudo isso. Aquilo abre na cabeça da gente, foi uma mágica que aconteceu e que transformou. Mas é uma coisa muito complexa, como você diz. Nossa, é né? muito complexo. E mesmo que você tenha estrutura, você tem que ter uma série de profissionais para... Precisa muito entrosamento. Né? Claro, se você tem uma estrutura melhor, você pode pôr em prática as tuas ideias loucas, né? Sim. Né? Porque eu sempre fui, né? Digo assim, é o que eu falei antes, né? É muito bom assim ser jovem, né? Porque a gente não pensa. Eu não. Sabe, quando eu vim para cá, as pessoas diziam assim, eu resolvi vir. E vim para cá. Para cá. Aceitei a cidade como era. No que precisava, eu dava, me mudei no superficial. Me mantive como eu era, com todos os meus valores, princípios, cultura. E foi evoluindo. Foi evoluindo daí a cidade. Né? Eu acho que tem um papel aí que se sobressai a dança, inclusive. Né? Sim. Porque sempre que... De fato, a gente era uma cidade muito pequena, né? Muito restrita culturalmente, né? Que talvez o ápice mesmo, quando a gente falou, fosse o cinema. Né? Mas ele é muito... O cinema, apesar de nos motivar, a gente é muito espectador só, apenas, né? Quando você traz uma coisa como o balé, como o teatro, as pessoas passam a participar, a atuar nesse processo. A possibilidade de se expressar através disso, né? Se envolver naquilo, né? Exige um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento que não se limita à parte técnica, né? O balé traz muitas outras coisas, né? De disciplina, como, aliás, muitas das suas alunas ressaltam isso, né? Quando a gente fala, as pessoas que dizem que estudaram com a Mirna, falam isso de que é muito mais do que o balé, né? Que é
é uma lição, é um Sim. aprendizado para a vida, que elas levam para todas as outras áreas, né? Isso deve ser muito gratificante também, Muito né? gratificante. Talvez assim, mais do que Mais do que o resultado dança. dançar. Dançava muito bem no palco, era uma ótima aluna, né? Eu acho que isso é uma coisa, como eu falei antes, né? No lado pessoal, essa é a minha gratificação. No lado social, é o fato de eu criar a parte cultural. Completando o que eu estava te falando antes, né? De você fazer coisas. Bem no comecinho, e foi lá no teatro do Center, lá, né? No Real Center. O Glória fez um aniversário, não me lembro quantos anos, 25 anos, alguma coisa, acho que 25 anos. Aí eu coloquei, eles me pediram daí para eu fazer uma encenação, construção, né? Então fiz uma coreografia encenando. E pus as meninas de freiras, algumas meninas de freira, a irmã ia dançar, né? Claro, era dança, né? Tinha que pôr para dançar. Muitos anos depois, o professor Luiz Carlos, lembra do Luiz Carlos Albuquerque? Sim. O Luiz Carlos Albuquerque chegou para mim: Mirna, eu sempre te admirei muito, porque que coragem a tua você colocar uma bailarina dançando de freira. Gente, na minha cabeça era tudo muito natural. Você não imaginou naquela época que podia estar infringindo? Não, escandalizando. Mas ninguém me falava nada, isso que eu achava engraçado. E como eu achava tudo muito natural... Então, só ia, né, Mirna? Só ia. Só ia. Aí foi muito bom. Era uma época boa também. Mas isso é muito... E aí que tá, né, Mirna? Tudo isso faz parte disso que o Luciano estava ressaltando, que é aquilo que transcende a dança, né? Que as tuas alunas, quando elas passam pela sua escola, não é somente o aprender a dançar, mas tem muita coisa que tá associada a isso, né? De quem você é, de como você sempre esteve à frente do teu tempo, né? Eu acho que tem também, Por isso que eu sempre digo, né? Tem 3 escolas grandes, estruturadas, mas são 3 escolas, cada um com a sua filosofia. Isso, exatamente. O aluno que vai para a minha escola, ele quer uma escola com a filosofia da escola. Isso. Sabe? Quem vai para Elisângela também. Ela tem outra maneira de pensar. Quem vai para Desirê tem outra maneira de pensar. Sim. Então, a gente compete. Mas, basicamente, eu tenho certeza que quem não pensa e não quer um trabalho como eu ofereço, não vai procurar minha escola. Isso. Né? E isso é muito eu importante. acho uma pena, né? Mas é que eu, por causa dos meus valores, né? Sim. Não, mas inevitavelmente isso acontece, né, Mirna? Vamos pensar que, tudo bem, então eu quero aprender um instrumento musical, vamos para outro campo, né? Sim, cada uma das escolas possui também algo que, eu me encaixo mais aqui, eu me encaixo mais ali. Exatamente. Né? Existe algo que se sobressai, né? Que de novo não é somente a música, mas tem algo aí que faz parte da filosofia, da base dessa escola, né? E você vai por um processo... E a pessoa que reflete isso, né? Isso, exatamente. Por um processo de identificação, tu escolhe onde é que tu te sente melhor, né? Verdade. Isso é muito, muito curioso mesmo, né? E, Mirna, antes tu comentou, então, sobre, quantas alunas tu acabou formando, né? Centenas de alunas. Como é para ti, Mirna, acompanhar essas alunas que daqui a pouco abriram essas escolas? Tu consegue acompanhar? Difícil, né? Porque tem gente em lugares muito diferentes, né? Né? Então, eu fico muito contente, sabe? Sim. Porque eu sei que 99%, né, dos meus alunos, eles, na verdade, estão, como eu fui na época, né, estão na escola por formação, né? Ou, às vezes, os pais querem socializar as crianças, ou, às vezes, a própria disciplina, que se fala muito da disciplina, mas eu acho que os benefícios, né, da dança, do balé, mais, né? Mas a dança, em geral, vai muito além da disciplina. Sim. Né? Quando se fala assim, eu aplico a dança na minha escola, é a organização, é a distribuição do tempo, é o saber trabalhar em conjunto, né? Então, é muito mais, né? Não é? A disciplina, ela, claro, ela te organiza tudo isso, né? Então, eu sei de alunos, né, que estão por aí, né? Por exemplo, assim, Porto Alegre, eu sei que tem uma menina que dá aula, né? Que estudam, que continuam estudando, eu sei também que tem várias, Florianópolis,
o próprio Samuel, né, que foi um menino que seguiu carreira, né, Samuel Kavalerski, né, que está em São Paulo, né, então com um menino super talentoso, né, que realmente, assim, isso que eu digo, eu fico feliz dele ter começado na minha escola, mas eu sei que ele, desde dos primeiros tempos, eu senti nele o talento, eu sabia que ele ia longe, né. Sim. Então, eu fico bem feliz quando eu acompanho, né? Sim, quando eu sei que deve estão ser muito bem, que a gratificante, né? dança faz bem, né? Para eles. Porque a gente sabe, eu sei que a dança faz bem. Eu me sinto, nesse ponto, eu me sinto uma menina, sabe? Dando aula. Eu acho que a Mirna é prova de que a dança faz bem. Né? Eu digo mais. Você lida com música, né? Tá? Não é só a dança, é a música. A música é uma coisa maravilhosa. Com certeza. Sabe? Né? A música, e eu, no caso, ainda alio a dança, né? Uma coisa. Eu, às vezes, eu estou morta de cansada. Né? Claro, problemas que aparecem, né? Seja na tua vida pessoal, seja na... Entro na sala e eu saio descansada, gente. O que é isso? Será que eu não vou parar de trabalhar nunca? Eu acho que tem uma pergunta inútil, que é assim, exatamente. Uma pergunta inútil. Se a paixão pela dança continua presente, né? Acho que está respondido. Depois de 6 décadas de 6 décadas com a dança. 6 décadas. Já são coisa quase boa, 5 né? décadas de escola. A escola é de 77. Mas tem 10 anos antes de estudos, né? 47 anos vamos fazer este ano. Olha só. Vamos comemorar os 50. Eu disse, até os 50 eu vou, a não ser que me aconteça alguma coisa, porque afinal estou na área de risco, né? A gente nunca sabe. Mas hoje de saúde estou muito bem. E tenho muita gente boa que está me ajudando, que você falou antes, né, Érico? A gente precisa de gente, né, que tá, né? E pessoas assim que, nossa, que estão super do meu lado e pensam igual, né? Então, isso ajuda muito. Porque você ficar com toda uma saúde, né? Não, porque a cabeça tá boa, né? Mas e o corpo? Nem sempre, né? Mas eu fisicamente me sinto bem também, né? Graças a Deus tenho muita saúde. E até os 80 eu disse, até lá eu vou, depois... Mas, Mirna, é isso que dá longevidade pro corpo, né? Tu te manter assim, tu manter o foco naquilo que brilha para ti, vai puxando o teu corpo, né? Claro. Eu acho. Não, isso é... Acho que isso já deve existir alguma comprovação científica disso, né? Deve. Porque quando tu consegue manter ao longo do tempo algo que simplesmente te deixa bem, brilha, simplesmente faz todo sentido para ti, se tu consegue levar isso ao longo da tua vida, o teu corpo dá um jeito de acompanhar, né? Verdade. Claro, né? Como você falou, às vezes acontecem surgem algumas pedras no caminho que não são muito fáceis ainda, né? Mas de fato é algo que dá longevidade, né? O que você falou, assim, se tu é apaixonado por aquilo, entrou ali naquela sala, né? Eu vejo que se eu preciso tirar uma música nova, porque enfim, alguma coisa assim, é a mesma coisa, né? Eu posso estar muito cansado, lá em casa todo mundo já dormiu, mas a hora que eu pego ali o baixo para dar aquela brincada, aquilo... maravilha, né? Não, é impressionante. A gente se entende, né? Então, né? Isso é maravilhoso. Os vizinhos não agradecem essa mas não tem como fazer plugado, né? Isso aí incomodaria muito, com certeza. Com toda a certeza do mundo. Tem uma coisa que as pessoas sempre, imagino que sempre lhe perguntem, né? É quais são as suas funções hoje dentro da sua empresa, né? A senhora falou, claro, que tem uma equipe, né, cuidando. O que a Mirna faz hoje dentro da escola? A maioria das pessoas acha que eu estou lá, né? Porque muitas vezes eu estou ali principalmente assim de manhã, que é só aula para criança, né? Eu já disse, criança não posso mais dar aula, porque se eu sentar não levanto. Pelo menos com a rapidez que as crianças querem que você levante. E levanta e senta e baixa e não sei o que. Não tenho mais físico para isso, né? Então, a maioria das pessoas pensa que eu estou só no administrativo. Mas não é verdade. Eu, né, digo assim, nem quero deixar de dar aula, porque é a aula que me dá prazer. Né? Não que eu não gosto da escola, né? Mas a escola, assim, administrativamente, é como qualquer empresa. Né? Com todos os problemas. Né? E hoje em dia, não é como antigamente. Antigamente, você dava as aulas. Eu tenho muita saudade, sabe? Tem lá das minhas aulas e pronto. Né? Hoje não, você tem que ir atrás, você tem que alimentar o Instagram, você tem que contratar profissionais, né? Nem sempre, né? Tudo está, mesmo na parte técnica, né? Você que tem que alimentar, né? Porque é a tua área, as pessoas não conhecem,
né? Cada área é um pouco diferente, né? Então tem que estar pensando nisso, tem que pensar, né? E começa ano, tem que pensar em um monte de coisa, aí tem que, né? A escola está estabelecida num local, numa escola que é uma casa de 80 anos, eu acho que deve ter, não sei quantos anos tem aquela construção. Sim. Então tem que estar sempre pensando e arruma aqui, arruma ali. Então essa parte te envolve bastante, né? Sim. E sem falar na questão de você orientar professores, né? Também tem esse trabalho, né? Que também é, né, importante, né? Porque a gente tem muito mais experiência, né? Seja na época de espetáculo, seja na montagem de coreografias, as próprias aulas, embora hoje também a internet ajudou muito, né? Com esse monte de informação que ela traz, né? Que não é como eu, quando viajava antigamente, minha mala ia vazia, voltava cheia de livros, CD, vídeos, né? Sim. Hoje, graças a Deus, não tem nada de... Meu Deus, como o mundo é fácil hoje. Vocês não imaginam... Olha, estou eu aqui pensando, tá vendo como eu já vou divagando, né? Fica à vontade. Gravar música para o espetáculo. Porque a parte de gravação, você sabe, né, Érico? Sim. É outra parte crucial, né? Sim. Hoje é tudo mais fácil, porque você tem profissão. Não, lá ia eu na varanda, lembra? Sim. Já ouviram falar? Já ouvi menos, falar, né? já ouvi falar. A varanda, e aí eu na varanda, e eu às vezes, outra coisa que eu digo que eu acho que era meio louca, o que as pessoas deviam pensar, né? Eu e o cara lá dentro, sozinhos. Né? Para a mentalidade da época, Sim. teve uma época que ele levava a namorada junto. E aí eu comecei a pensar, digo, ai meu Deus, o que será que é isso? Mas enfim, daí era assim, então a gente tinha músicas de CDs, que deu dos vinil, que tinha aqueles barulhinhos, né, que ele fazia aquele chiadinho. Tinha músicas de cassete. E eu que sempre queria fazer umas coisas diferentes, não, eu queria este ruído neste momento. Aí era um ruído que eu ia tirar de não sei da onde, de um vídeo, de um filme do Disney que mostra o Pato Donald fazendo um barulho, sabe essas coisas? Você queria extrair aquele barulho para poder colocar ali. Mas era aquele barulho só. Aí você... Não, isso aí é uma coisa incrível quando eu lembro. Aí você apertava aquele bendito daquele cassete e ele fazia um barulho que você não queria aquele barulho. Junto com o som que você queria. Você queria o som. E faz, e desfaz, e faz, e desfaz. Gente, era uma coisa surreal, pensando. E hoje essa maravilha, né? Você vai lá, pede... Hoje tu faz no celular, né? Hã? Hoje tu faz no celular, isso. Sim. Eu não faço, porque infelizmente eu sou meio ignorante, sabe? Na parte dele. Mas eu aprendo. Sim. Né? Mas assim, tem profissionais, os alunos... Sim. Os alunos fazem, professores fazem, editam e tiram e põem. Só quero aquele apitinho, aquilo sai perfeito, gente. Sim, Mas não era nada assim, né? E eu me desviei do que você me perguntou. Não, mas eu gosto muito dessa oportunidade da gente falar da história. A senhora falou na Varanda. A Varanda era um clube de danças, talvez o mais famoso aqui de todos os tempos, em Francisco Beltrão, né? Sim. Que funcionou, eu acho que que tem nos anos 70 também. e 80. Sim. Ficava na Avenida Júlio Assis Cavalheiro. Nem no lembro porão. que estabelecimento está hoje lá naquele lugar, né? É uma loja, né? É uma loja, né? Já teve uma porque depois virou uma discoteca, não foi? Que era... Teve várias. Não, daí com outro nome, mas era a mesma já coisa, era né? discoteca, Mas a primeira foi a Varanda já era discoteca. Que A funcionava, Varanda que era bem famosa, à né? noite, domingos à tarde, eu imagino, tinha matinés, né? E aí eu até fiquei tentando imaginar quem seria o profissional que estava lá para atender a senhora. Eu acho que teve um DJ que era o Licério, talvez tenha ficado O Glicério, sim. Que ficou mais tempo. Eu não sei se eu estou enganada, o Cebola também. Eu não sei se ele é. Eu sei que depois ele foi proprietário das danceterias talvez seguintes, por isso né? que eu estou ligando o nome dele. Que era a Gênesis, agência underground, né? Mas será que ele não trabalhava antes? Pois eu não sei, talvez uma informação talvez assim, sim, a se ir buscar, né? Sim. Talvez sim. Muito legal. Também. Eu gosto dessa, Não, é bom dar dessa oportunidade de dar essa passeada. relembrar a história aí do município. E realmente, acho que a gurizada de hoje não tem noção de como era difícil, né? De como... Eu estava lembrando hoje, a minha banda preferida se chama Ramones, né? É a banda do coração aí. Capaz, é uma novidade. Mas eu nunca tinha visto eles tocar, eu só escutava, né? Eu não tinha visto um vídeo deles tocando ainda, porque não era uma coisa fácil na época que eu aprendi a gostar. E aí eu descobri que um primo meu tinha lá um VHS que aparecia, então ele teve que pegar um VHS, colocar um VHS em cima do outro.
para fazer uma cópia, para me mandar pelo correio, para aí eu conseguir ver no videocassete, e a primeira vez que eu vi eles tocando. Então, assim, hoje é extremamente fácil, né? Videocassete, ele nem sabe o que é isso. Exatamente, nem sabe o que é, né? Imagina no mundo do streaming. Eu tenho um Bluetooth lá em casa, e também, né, absolutamente inútil, mas de vez em quando... Uhum. Eu quero ver aquilo que você acha que tudo você encontra na internet. Quero dizer para vocês que não é verdade. Não. Não é verdade. Tem coisa que Eu tu tenho não coisas maravilhosas, as coisas que eu estava dizendo para vocês que eu trazia. Uhum. Mas não acha na internet. As gurias vão lá procurar as músicas, inclusive música. Netflix acha tudo. Não é verdade também. Não tem tudo, não. Muito bem, muito bem. Eu acho que estamos chegando ao final. Estamos chegando no finalzinho? Finalzinho. Muito bem, muito bem. Mirna, nós costumamos encerrar, a gente chama que tem a hora do brodo, faz parte da bundinha da cuca. Estamos chegando no final do nosso episódio. E nesse momento final, Mirna, a gente pede para que o convidado dê uma sugestão, indique o trabalho, o serviço de alguém, de um amigo, de alguém próximo, enfim, alguém que você confie e que poderia indicar o trabalho dessa pessoa. Pode ser mais de uma. As pessoas que vão assistir tenham, digamos assim, uma referência. Olha, esse é um profissional que eu poderia... Isso. De qualquer área. Pode ser mais de uma área também. Não, na minha área, que nós conversamos antes, a Graça seria uma referência de uma pessoa profissionalmente bem... a Graça Damschi, né? Dansky. Dansky, eu não sei que ela é... Ela é uma artista plástica, é pintora, né? Mas também ela, na verdade, trabalha com materiais os mais diferentes, né? Sabe? Certo. Quem mais que você... Difícil, né? A gente pega assim de surpresa, né? Sim. Não era para ser bem de surpresa. Não, vocês falam, vocês falaram. Às vezes a gente avisa bem antes mesmo, mas dessa vez não aconteceu. Você avisou, mas a gente veio conversando outras coisas, não parei para pensar. Tem muita gente boa, né, na cidade. Tem muita gente boa. Profissional, né? Todas as áreas tem. Sim. Infelizmente também tem muita gente que, né, na verdade, não faz bem, né, as coisas, né? Mas tem muita gente boa em todas as áreas, né? Não sei, não teria... Não, mas tá ótimo, já lembrou. Tá ótimo. Assim, o objetivo disso, da Hora do Brodo, é justamente a gente trazer mais nomes para a mesa, né? Mas durante todo esse episódio, eu acho muito bacana porque foram surgindo nomes de outras pessoas. Isso é bom, porque valoriza essas pessoas, porque traz a história da cidade, traz a história dessas pessoas. Eu acho isso muito legal. E a gente acha que não, Mirna, mas a pessoa quando está assistindo o episódio e surge, né? É mencionada, né? É isso, quando ela é mencionada, assim, é algo que... ela se sente valorizada, né? Exatamente. Não, então é legal. Sim. Então tá bom, a Graça tá ótimo já. Ela já completa. Isso, já preenche. E é da minha área, então a gente se sente mais seguro, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas também te decepcionam. Você tem, às vezes, como um bom profissional, quando você vê, sabe? Sim. Exatamente. Na prática não corresponde. Na prática, né, ao longo dos anos, claro, todos nós decepcionamos, né? Não quero dizer que, né? Mas assim... Mas tem pessoas que se sobressaem, né? Eles sempre cumprem o que prometem, né? Isso é o principal, né? Nem sempre a gente vai ter um desempenho sensacional, mas pelo menos entregar aquilo no prazo que você prometeu, é isso que é o mais importante. Muito bem. Vamos à pergunta final, então? Vamos lá. Vai lá, Luciano. Mirna, se você pudesse encontrar aquela menina de 17 anos, aquela Mirna Pirir. Ela senta na frente. Que conselho você daria para ela? Mirna Pirir, lá nos 17 anos. Você não acredita, mas o que eu diria para essa Mirna lá, que não fosse, porque tem coisas que não tem como você tirar, né? Que não fosse tão responsável. Porque a responsabilidade traz uma carga muito grande, né? E eu acabei passando isso para os meus filhos também. Tanto o Alexandre como o Tinho, que é o Roberto, né? Que é médico, né?
eles são de uma responsabilidade que também, digo, ai, fui eu que fiz isso. É culpa minha. Culpa minha. Não queria, tinha que levar as coisas mais leves, sabe? Eu queria levar a vida com mais leveza. Aí eu levo tudo com muita seriedade, né? E é claro que isso veio da minha formação, né? Sim. Meus pais, né? Digo assim, a gente foi criada com valores, né? E a responsabilidade estava na base. Né? E a questão assim de valores mesmo, né? O que vale é o que você é, não o que você tem, porque eles vieram com as malas nas mãos, né? Então, vale o que você é e não o que você tem, né? Então, e você vai construir, você vai conseguir, você tem que lutar pelo que você quer. Então, sabe, foi uma coisa muito, muito forte até hoje. Né? Você falou antes da escola, largar a escola. Nossa, eu fico achando responsabilidade de largar a escola, né? Terminar. Sim. Claro que vai terminar. Né? Não quero que termine, mas a responsabilidade eu acho que era uma coisa que eu podia levar com um pouquinho menos, assim. Talvez não é bem a palavra responsabilidade, né? Que a responsabilidade é importante. Mas assim, essa... É quase uma preocupação exagerada. Isso, sabe? O levar a sério demais tudo, sabe? Levar a vida a sério, a profissão a sério, a educação dos filhos muito a sério, sabe? Tudo. É que às vezes o levar a sério demais nos impede de conseguir aproveitar um pouco mais. Exatamente. Relaxar um pouco, se divertir um pouco mais. Divertir um pouco mais, né? Isso, De me divertir muito na minha vida, sabe? Né? Assim, sempre aproveitei muito, mas é bem isso que você disse, sabe? Eu te entendo muito bem, Mirna, porque acho que sou meio parecido nisso, assim, que às vezes é uma preocupação tão grande, assim, de que tudo corra bem, fazendo um comparativo, que não é curte, inferior, eles falam não poder aproveitar, não estar curtindo o que está acontecendo, de tão preocupado que tudo tem que... ser perfeito. Isso, exatamente. Como você falou antes, a perfeição não existe. Não existe. E é muito bom poder dar risada, se divertir daquilo que está acontendo, né? Então, realmente, entendo o que tu Eu acho que isso que eu diria. Levar um pouquinho mais light, né? Não é nessa fase eu não vou conseguir mais mudar. Mas que legal, que conversa boa, né? Olha, não tenho medo de dizer que acho que é uma das melhores conversas que a gente já teve. Obrigada. Mas é que vocês sabem conduzir, né? Então, que isso. É outra coisa. Mas não é só isso, não. Com certeza não é só isso, né? A gente aceita o elogio. Claro. Aceita o elogio. Porque é verdadeiro, quero dizer. Que bom. A gente fica muito feliz, né? Não, realmente. E isso, né, Mirna, essa parte da importância, eu vejo a minha sobrinha é sua aluna, né? Ela é aluna da escola, Ana Catarina, né? E é muito interessante quando vem isso de que, em algum momento eu já escutei ela falar que ela não vê a hora de poder ser sua aluna, né? E tu vê a relevância disso, do teu nome, né? Vamos pensar assim que é uma adolescente ali nos seus 12, 13, enfim, tudo mais, e o lugar que tu ocupa, né? Daquilo que tu vai transmitir, é um lugar de muita importância, né, Mirna? Então, assim, isso, sejamos francos, que não é para qualquer um, né? O que você está me dizendo para mim é uma surpresa, né? Porque eu sou muito mais firme, né, do que as outras professoras. Era delas não quererem ser minha aluna, né? Queria ficar com as outras, que são mais light. Mas isso traduz muito mesmo, né? Traduz muito. Mirna na escola, isso no contexto todo. E aí pensando, né, te escutando, né, Mirna, por meio dessa conversa, poder, assim, deixar muito mais evidente algo que dá para dizer que já está claro, que é a tua importância na cultura. E Mirna, eu vejo diariamente no consultório a importância da cultura e especificamente da dança, pensando em termos de saúde mental, né? A possibilidade de poder se expressar através do corpo, né? Quantas vezes eu já acompanhei uma pessoa que tinha ali uma dificuldade de autoestima e por meio da dança isso consegue florescer, isso consegue É uma coisa fantástica, Érico. Eu também sinto. E eu quero te dizer que esse período da pandemia, que foi muito difícil para crianças, não tanto para crianças, mas para adolescentes, você sabe mais do que eu ainda, né? E a dança muitas vezes foi o que segurou essas pessoas. Exatamente. Porque ela sabe, é uma coisa muito envolvente, é muito prazerosa, né? E claro que nem todos foram tocados pela dança, né?
Mas quem consegue, aquilo é uma catarse. Uhum. Exatamente. E isso desde os primeiros tempos. Eu falei da pandemia, que é uma coisa muito recente. Meu Deus, mas lá nos primeiros anos, chegou uma época que eu dizia assim, meu Deus, eu não quero, eu sou professora de balé, eu não quero ser psicóloga, não quero saber de problemas. Porque era muito problema. E a dança ajudava essas meninas. Me ajuda muito. Era uma, sabe, ajuda então, muito. não é de hoje, é de Sim. sempre. A importância, eu tenho muito claro isso, dentro do consultório, a importância da arte, né? Que eu vejo Da que daqui a arte em pouco... geral. Exatamente, daqui a pouco essa pessoa... Porque, claro, não é todo mundo que vai conseguir na dança, vide eu mesmo, né? Não tem os atributos aí para isso, né? Mas daqui a pouco, beleza, surge o instrumento musical, surge o desenho, surge a escrita, o teatro. E como isso favorece no bem-estar e potencializar algo que estava sendo trabalhado ali no consultório, né? Então, todo dia, né? Todo dia eu vejo isso no consultório, a importância, né? E, enfim, e aí a gente precisa pensar que hoje toda essa cultura da dança existe por uma determinação sua, né, Mirna? Então... realmente é um baita de um legado. Que bom, fico contente. Não foi inútil a vida, né? Com certeza Com certeza não. Não, eu fiquei feliz também porque, assim, obviamente eu vi algumas entrevistas e a Mirna já foi muito entrevistada, Sim. né? Uhum. Mas eu acho que a gente conseguiu trazer alguns aspectos que nunca haviam sido mencionados, né? Então, para esse objetivo de preservar a história, acho que foi um episódio também muito produtivo. Né? Preservar a sua história, né? Então, ficamos muito contentes. Foram outros focos, né? Você poderia falar de várias coisas. Geralmente, assim, né? As entrevistas mais tradicionais, e a gente entende por que elas são assim, porque é uma questão de tempo, de espaço, né? Que se tem e é limitado, elas focam muito no profissional. E às vezes falta todo esse lado da origem, né? Do lado pessoal, das motivações, do porquê disso, do porquê daquilo. Eu acho que a gente conseguiu isso hoje. Então, isso também nos deixa muito felizes. Então, Mirna, muito obrigado pela tua presença. Obrigada muito obrigado por vocês, ter vindo. por ter essa oportunidade também, né? De colocar tantas coisas e principalmente de lembrar. Né? Tanta coisa, porque ele vai falando e a gente vai lembrando. Eu acho outra coisa, muitas pessoas vão ficar felizes de ver esse episódio. Né? Porque vão se sentir valorizadas dentro dele. Exatamente, concordo. Que bom. Então, muito bem, chegamos ao final, então. Chegamos ao final. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a vocês.